Senhor, sim, pode nos chamar aos lugares mais profundos do Teu Espírito, porque é ali que nós queremos conhecer um pouco, até chegar o suficiente, mais de Ti. A única maneira de conhecermos ao Senhor é aceitarmos o convite do Teu Espírito, ó Deus. Nós, como mulheres, neste dia nós Te pedimos que o Senhor venha nos ajudar. Diante de todas as situações das quais nós enfrentamos, ó Deus, o propósito e o objetivo pelo qual fomos formadas, e todos os deveres e as obrigações e as áreas funcionais das quais nós temos que exercer. Nós viemos neste dia, não só apenas Te pedir socorro, alívio e consolo, mas Te pedir que o Senhor nos dê uma estrutura lícita, uma estrutura abençoada, aprovada, forjada nos céus, para cada uma de nós. Que nós não façamos mais uso de estruturas formadas por nós mesmas, Deus. Que não possamos usar mais as características das nossas personalidades, para que possamos sermos sustentáveis e sustentarmos, mas que verdadeiramente possamos ser sustentadas, todas nós, pelo Teu Espírito Santo, Deus. Desde já nós nos despojamos, em nome da Tua palavra, de tudo aquilo, Deus, que queres mudar em cada uma de nós. E nós Te pedimos que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha ser conosco, para a Tua glória. Amém. Amém, irmãs? Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, Ezequiel 47, versículo de número 9. Eu quero dizer que é um prazer receber todas vocês aqui neste dia esporádico, né? 7 de setembro, feriado, onde este dia já ficou marcado, né? Para que nós nos reunamos e possamos estar juntas, para que possamos desfrutar de um tempo oportuno, né? Um tempo onde separamos para buscarmos a face e a presença de Deus. Ezequiel 47, o tema do nosso seminário, Ele por Elas, deste ano, é Ezequiel 47. Fala sobre a profundidade, o convite da profundidade que Deus chama Ezequiel, mostrando a Israel que Deus tinha mais para Israel do que Israel estava vivendo. E Deus tem mais para a igreja do que a igreja está vivendo. Amém? Ezequiel 47, versículo de número 9. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrar em estes rios, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis. E viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Diga amém. Podei-vos assentar. Hoje nós teremos algumas dinâmicas, né? Os outros anos não fizemos dinâmicas e é importante que tenhamos algumas dinâmicas. E essa dinâmica eu vou precisar de duas irmãs que saibam cuidar de bebês, não é? Então, duas irmãs que não sejam tímidas, ou que sejam, pode ser até que seja, mas que já tenha vencido essa fase de timidez, né? E que possa cuidar de 2 bebês para mim até à tarde. E esses bebês terão que receber nome. Esses bebês ganham uma sacola de brinde. Já vem com sacola, olha que beleza, né? Vem com sacolinha já, né? E essa sacola tem muitas coisas interessantes nessa sacola, tá? E aí eu vou escolher 2 irmãs, porque aí fica mais fácil, né? E essa dinâmica ela será aberta na parte da tarde, tá? Então ela será aberta na parte. Elas são uma gracinha. Hã? Não, elas não são as 2 irmãs. Nós estamos aqui esperando. Então vamos ver quem pode ser as 2 irmãs. Por que a dinâmica ela é um pouquinho, não é que ela é complexa, mas essas 2 irmãs elas vão precisar fazer um sinônimo com todos os objetos que estão ali dentro. Então, elas terão que trazer um sinônimo a todos os objetos que estão ali dentro. E ali dentro tem uma folha com todas as situações existentes na vida de uma mulher. E se você, presta atenção, ela não vai fazer essa dinâmica sozinha. Ela terá ajuda, mais ou menos, de umas 40, 45 irmãs que ela vai angariar.
e à tarde nós vamos elaborar a dinâmica. Mas ela precisa entender que se o objeto, ela colocar o consolo no objeto, e não for adequado para aquele objeto, ela vai ter complicação para encontrar outro objeto que tenha consolo. Entende? Então, é um pouco complexa. Por quê? Porque mas não é complexo, todos nós somos tão inteligentes, não é mesmo? Ela está querendo contar já, está contando. Quem escutou já sabe. Não pode falar, né? Só dá as palavras. Só dá. Gente, vocês não chegam perto da Sandra, que a Sandra conta tudo. Ela conta. Ela conta. Então tá, quais são todas as que irmãs aqui que não ficarão na parte da tarde? Levante a mão. Não ficarão na parte da tarde. Tá. Então temos algumas que não ficarão, né? Então, deixa eu só lembrar. Então tá. Ô Fran, você vai ficar na parte da tarde? Vai? Você fica com uma boneca? Tá. Então pode entregar para a Fran. A Fran vai ficar com a rosa. Não precisa abrir a sacola agora, não precisa dar de mamar também, viu, Fran? Não precisa dar de mamar. A Fran vai ficar com uma menina. A Natália, cadê a Natália? Natália, você fica com outra? Fica, pode entregar para a Natália. Então, essas duas são as mães das minhas meninas. Eu quero que vocês coloquem nome, por favor, não larguem jogada. Uma coisa muito interessante que vocês precisam fazer com a boneca é tratá-las como se fossem vocês, tá? Tratá-las como se fossem vocês. Não precisa abrir a sacola agora, porque nessa sacola acho que tem 45 itens, tem muito item. Então, na hora do almoço, vocês vão abrir a sacola e vocês vão precisar de irmãs que tenham perspicácia, vão atrás das irmãs que tenham perspicácia, porque os objetos devem ser unidos. Você vai ter que pegar todos os nomes, tá? Que está dentro da bolsa. Tem feridas, tem Espírito Santo, tem João capítulo 15, tem consolo, que eu disse, tem sabedoria. Então, são objetos que significam isso, tá? Você pode até, Fran, escolher as irmãs, porque são as irmãs que vão vir falar desses objetos. Então, vai ter uma turma de um lado, uma do outro, explicar por quê. Só que se você escolher o objeto errado, você pode ter dificuldade no outro objeto, tá? Então, não sejam precipitadas na questão dos objetos, tá? Então, tá bom. Aí, depois, a equipe que ganhar, ganhou. Amém? Amém. Vamos começar a falarmos sobre profundidade. Ezequiel havia passado por vários ensinamentos da parte de Deus, e Ezequiel foi um homem que aprendeu muito. Eu gosto muito do livro de Ezequiel, porque além dele ser profético, ele ensina questões do templo, e hoje nós sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo. Depois dele ir frequentar as cozinhas e estar na cozinha e tal, o Senhor mostra para ele uma visão maravilhosa, né? Uma das visões mais impressionantes da Escritura. Um rio que nasce de uma fonte, e essa fonte nasce do altar dos sacrifícios. Então a Bíblia diz assim, eu quero que você leia comigo, Ezequiel 47, versículo de número 1. Depois disso, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. Então vamos entender de primeira. Essa porta que ele olha no oriente, no capítulo 44, no versículo 2, ela está fechada, ela não pode ser aberta. Tá? Se você observar lá no capítulo 44, versículo 2, o Senhor diz assim, essa porta permanecerá fechada, não será aberta, porque o rei entrou por ela. Então, uma porta que fica fechada. Ele começa a observar que começam a sair águas. E as águas saem do lado direito do altar, tá? Que é o lugar, o lado sul, o lado dos sacrifícios, dos holocaustos. Então, é dali que saía. Tá? O lugar onde vertia o sangue, deveria verter o sangue, é ali também que estava emanando uma nascente de águas, que estavam saindo dali de baixo. Aí ele continua dizendo assim, e ele me fez sair pelo caminho da porta do norte. Por que da porta do norte? Porque a porta do oriente estava fechada, ela não podia ser aberta. O simbolismo disso é o coração, tá? Porta do oriente é onde entra o Senhor Jesus, ela permanece fechada, não pode ser aberta.
Só que nós não vamos falar sobre isso hoje. E me fez dar uma volta pelo caminho de fora, não podia passar por dentro, teve que dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior pelo caminho que dá para o oriente. Eis que corriam águas do lado, e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam no tornozelo. Tá. Eu queria que você analisasse, assim, aqui 2 critérios de medição nesse versículo de número 3. Analise 2 critérios usados de medição. Olha para o versículo que você vai encontrar. 2 critérios de medição. Aqui tem 2 critérios de medição. Mil côvados, mais ou menos 465 metros. O Senhor pega um cordel de medir, que era usado na época, e mede 465 metros. Esse é um critério de medição. Diga, medição divina. Qual foi o outro critério de medição? Hã? Qual foi o outro critério usado? Tornozelo. Tá, tornozelos. Mas que critério é esse? Hã? Humano. Então, nós temos 2 critérios de medição. Tá? Se você não entender isso, você não entende o texto, você não entende nada do que vai ser trabalhado aqui. Então, existem 2 critérios de medição. Existe o critério divino, existe o critério humano. Esses são os 2 critérios de medição para tudo na sua vida. Tudo. Tudo que você vai receber de Deus, tudo que você vai fazer para Deus, tudo que você vai viver, sempre terá 2 critérios. Primeiro, o critério divino, de medição, e o critério humano. A questão é a seguinte, Deus mede 1000 côvados, 465 metros. Esses 465 metros, eles foram de largura, de comprimento ou de profundidade? Do quê? Não. Do quê? De comprimento. O critério usado por Ezequiel, humano, foi de comprimento, de largura ou de profundidade? Tá. Então, explica para sua irmã o que isso significa espiritualmente. Explica para ela. Ó, esse vaso aqui, ele está atrapalhando a minha visão. As meninas podem tirar? Isso, porque eu gosto de ter a visão, que eu não fui privilegiada. Pode colocar ele assim, ó, no primeiro degrau, só esses aqui. Eles estão lindos, mas estão me atrapalhando. Isso. Ai, que alívio. Não preciso ficar, né? Presta atenção. O critério de medição de Deus é de comprimento, ou seja, extensão, atividade, caminhada, longitude. E o meu e o seu é de profundidade. Então, isso quer dizer que nunca, jamais, eu e você podemos usar os nossos meios humanos, os nossos critérios humanos para fazer qualquer coisa em Deus ou para Deus, na questão de comprimento, na questão de longevidade, na questão de extensão, usando critérios humanos. Traduzindo para você, você não pode pegar a sua família de onde ela está e levá-la para o lugar da bênção. Você não pode pegar o seu casamento, sua vida espiritual, qualquer situação e criar um caminho seu, um caminho que você idealize, um caminho que você planeje e criar uma extensão de onde você está até onde você quer. Diga, eu estou entendendo. Só para você entender mesmo, nenhuma jornada de um passo você pode dar sem a direção do Senhor e sem Ele ter estendido o cordel de medir. O que acontece com muitos crentes hoje em dia, que têm se dado mal em suas vidas e têm girado em torno de situações e da vida, é porque existem pessoas que elas mesmas querem criar o próprio caminho. O que eu e você precisamos entender que
todo critério de medição que fala de estabelecimento, de longitude, de sair de um lugar para o outro lugar, é de Deus. Então, tudo que você for fazer na sua vida, para sair do vale, para sair do deserto, para sair de qualquer situação, você, por mais inteligente que você for, por mais habilidade que você tenha, jamais você pode construir um caminho de longitude, um caminho de extensão. Diga, eu entendi. Agora, vamos falar do critério de profundidade, que é o critério humano. Esse critério, Deus nunca vai fazer por mim e por você. Se Deus mergulhar eu ou você na profundidade que nós não temos condições de estar, iremos morrer afogada. Você sabe nadar, mais ou menos. Você tem que dar no pé. Quem nada mais ou menos tem que dar no pé. Se colocar você num lugar que não dá no pé, você morre afogado. Você sabe nadar melhorzinha em uma piscina. Melhorzinha, mas se você não for uma nadadora profissional, você não nada no mar ou num rio, que tem questões diferenciadas. Tem muita gente que morre afogado assim. Eu sei nadar, sabe nadar na piscina, mas não sabe nadar no mar, nem no rio. Por quê? Porque ali é natureza, ali não é água parada. Então, a questão é o seguinte, se Deus pegar você ou eu e mergulhar numa profundidade que eu e você não temos tido treinamento para isso, não temos tido habilidade para isso, nós vamos morrer afogadas. Então, o que nós precisamos entender é que existem duas linhas, dois critérios de medição. Um é de Deus, que é a extensão. Onde eu vou alcançar, onde você vai chegar, onde somos, não somos nós, é Deus quem estabelece. Tá? Lembra da parábola dos talentos? 1, 2 e 5, é Deus quem estabelece. Agora, no critério de profundidade, somos nós que estabelecemos. Então, se você vive uma vida só na superfície cristã, se você vive uma vida só no raso, a culpa não é de Deus, é sua. Se você tem uma vida onde os embaraços, onde as circunstâncias vivem te impedindo de ter uma vida espiritual muito mais agregada, muito mais profunda, a culpa não é de Deus, é sua. Se você está fazendo tudo aquilo que lhe é determinado dentro do planejamento de Deus, correto. Deus não te deu uma linha a mais, não tem problema nenhum. Deu para entender essa questão de critério? Tá. Então, nós vamos falar agora da profundidade que o texto exige. Então, vamos lá. A profundidade são medidas para os homens. Por quê? Porque 1000 cova dos joelhos, artelhos, lombo e anado. Então, Ezequiel percebe que Deus, ele busca um rio que leva o povo a uma profundidade. Hoje vamos falar Deus buscando mulheres para a profundidade. Na sua opinião, as mulheres cristãs hoje, em geral, estão na superfície ou buscando o profundo? Superfície. O porquê que as mulheres estão na superfície? As mulheres não foram feitas para a superfície. Quem é que pode dizer por que a mulher não é feita para a superfície? 2 versículos dizem isso na Escritura. Em Gênesis, foi criada para ajuda, e em Provérbios. A mulher sábia, edificação é feita por cima ou por baixo? Mulher não foi feita para ficar na superfície. Mulher foi feita para ser estabelecida nos fundamentos. Mulher não foi feita para ficar na superfície. Mulher foi criada para o fundamento. Foi feita para o profundo, jamais para a superfície. Então, o que nós precisamos entender é que o que tem levado hoje as mulheres cristãs vivendo numa superfície é toda a superfluidade. O que é superfluidade? Frivolidade. Tudo que é frívolo. A mulher, ela tem muita sensibilidade, ela tem muitos adjetivos, ela tem muitas características que são divinas e maravilhosas.
E, infelizmente, não estou dizendo todas, mas algumas não fazem uso disso para algo assim de uma forma boa, mas fazem uso isso de uma forma particular, como exageros, como vaidades, como superfluidades, como coisas vãs. A mulher tem muito potencial. E Satanás sabe que se a mulher não exercer o potencial dela, o homem fica só. E não é bom que o homem fique só. Porque se o homem ficar só, a complicação é certa. Então Satanás sabe disso. Então ele procura distrair as mulheres com alguma questão, com algumas questões da vida e situações e circunstâncias. Nós somos pessoas que temos algumas necessidades e procuras. Nós temos necessidade de comer, de nos vestirmos, de respirar, que mais? De beber. São muitas as nossas necessidades. Temos as nossas necessidades emocionais, temos as nossas necessidades espirituais. Só que o que nós precisamos entender, que existem necessidades que todo o que está na superfície sacia. Vamos falar necessidades físicas. Comer, beber, vestir, respirar e assim por diante. Existem algumas necessidades que estão mais no profundo. Essas necessidades que estão mais no profundo, ela engloba aquilo que diz Hebreus, capítulo 4, versículo 12. O que diz ali? Diz que a palavra de Deus penetra o profundo, dividindo alma e espírito. É ali que estão as principais necessidades da mulher. É ali que estão as questões não resolvidas, os conflitos não resolvidos, as situações não resolvidas. Então, o que nós precisamos entender é que a palavra ela precisa ir tão no fundo, porque a palavra ela é como espada afiada de 2 gumes, diz o escritor, que penetra lá no profundo, dividindo alma e espírito, esclarecendo as verdadeiras intenções do coração. Então, a mulher que fica no raso, ela vive conflitos que não entendem e não resolve conflitos. Ela não consegue se dar bem com questões da vida. O que nós precisamos entender é que mulheres da superfície são pessoas que estão doentes. Não são doentes, mas estão doentes. Por quê? Porque as profundezas nos garantem o quê? A saúde. Viverá tudo aquilo por onde passar este rio. Então, a superfície, ela te coloca a risco de enfermidades. E a profundidade te traz saúde. Saúde espiritual, saúde emocional, saúde para a sua família, estabelecimento correto. Eu quero que você vá comigo em 1 Pedro capítulo 2. Vamos lá. 1 Pedro capítulo 2. Versículo 5. Todos abriram? Preste atenção, ó. 1 Pedro 2, 5. Vós também, como pedras vivas, Pedro estava falando da edificação do templo e do altar. Presta atenção. Sois edificadas, vamos falar no feminino, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Diga assim: nenhuma mulher conseguirá chegar ao profundo sem ser um altar de sacrifícios. Quando a mulher vive no superficial, no raso, ela não pratica sacrifícios espirituais. Pedro diz assim: nós como casa espiritual, de onde saíam as águas? Do templo. De onde saíam as águas? Elas nasciam do lado direito do altar do sacrifício. Ali era a nascente. Então Pedro diz assim: nós como casa espiritual, pedras para a edificação da casa espiritual, somos pessoas que oferecemos a Deus o quê? Sacrifícios de que maneira? Espirituais, que agradam a Deus. Quais são os sacrifícios espirituais
que uma mulher precisa fazer para agradar a Deus? Aguentar o marido é um sacrifício espiritual? Não. Resolver problemas é um sacrifício espiritual? Não. Então, o que acontece com a mulher que vive no raso? Ela vive fazendo essas coisas. Ela resolve o problema, ela corre atrás de saída, de solução, ela vive desesperada, vive ansiosa, ela suporta o marido, ela suporta o lar, ela faz 1001 coisa, ela vive de azafama, apavorada, desesperada. Esses não são sacrifícios espirituais, são mulheres que vivem no raso. Elas vivem perturbadas porque vivem no raso. Agora, o que a Escritura diz é que nós, como pedras vivas, somos edificadas, casa espiritual do Senhor, templo do Senhor, onde oferecemos a Deus sacrifícios espirituais que agradem ao Senhor. Agora, presta atenção nisso aqui, ó. Versículo de número 11. Presta atenção. Amadas, diga, amada, peço-te como peregrina e forasteira, que você se abstenha das concupiscências carnais que combatem contra a sua alma. Olhe para a irmã do seu lado e repita o versículo no feminino e no singular. Amada, você como peregrina e forasteira, eu te peço, abstenha-se das concupiscências carnais. Peraí, o que as concupiscências carnais fazem? O que elas fazem? Combatem, ela é contra? Mas a alma gosta das concupiscências carnais? Quando está no raso. Toda mulher que vive no profundo não gosta de concupiscência carnal. Quando ela está sentindo uma amargura, ela corre para o altar e já libera aquilo e libera perdão. Por isso que eu digo para você, hoje é tão comum a mulher ficar no raso. Mulher do raso gosta de concupiscência carnal. Mas aí se eu digo para você assim, gosta de concupiscência carnal, aí você já repele. Não é verdade? A gente repele, porque a gente não admite que a gente gosta. Mas a alma de uma mulher que vive no raso, ela é inclinada a concupiscências carnais. Quando eu falo de concupiscência carnais, eu não falo de adultério só e de prostituição. Não é só isso que leva para o inferno. Não. Quantas coisas na Bíblia que você vê que não tem nada a ver com prostituição e adultério que leva para o inferno? Por exemplo, a parábola dos talentos. Você não granjeou um talento, nem deu aos banqueiros, vá para o inferno. Ah, vocês não têm óleo suficiente? Vá para o inferno. Você acha que concupiscência carnal é só adultério e prostituição? Não. Nós vamos ver aqui inúmeras questões oriundas de concupiscências carnais. A concupiscência carnal, ela não é apenas lascívia. Não, de jeito maneira. O que é concupiscência carnal? São desejos que a nossa alma nutre, que não são bem ordenados. São desejos carnais que satisfaz as nossas feridas, que satisfaz as nossas situações, as nossas questões. Isso são desejos carnais. Eu queria que você desvinculasse desejo carnal ou concupiscência, tá? De adultério e prostituição. Não ache que você, por não ser uma prostituta, por não ser uma adúltera, você está vivendo no profundo. Não ache que porque você tem um serviço a Deus, você vive no profundo. Não. Nós precisamos entender o que é esse chamado de profundidade que Deus chama a todas nós. Todas nós, Ele tem um chamado de profundidade, um chamado para as profundezas, um chamado para que nós possamos nos inteirar de tudo aquilo que Ele tem para cada uma de nós. Diga amém. Vou ler de novo, amadas, peço-vos como a peregrinas e forasteiras. Neste texto tem uma chave. Como é que você consegue combater as concupiscências carnais? Ele fala aqui sobre profissão. 2 tipos de profissões ou 2 tipos de comportamento. Quais são? Peregrina e forasteira. O que significa peregrina? O que significa uma pessoa peregrina? De passagem. E forasteiro? Não tem morada, não tem.
Então, ele está dizendo que a única maneira de nós combatermos as concupiscências carnais é não termos apego. Peregrina e forasteira. Eu já disse para você e vou dizer de novo. Todas as suas feridas estão ligadas aos seus apegos. Todos os seus apegos será o seu túmulo. Satanás trará destruição a todos os seus apegos. Todos os seus apegos serão alvos do diabo. Todos os seus apegos. Apego é paixão desordenada. Não tenha apegos. Todo o seu apego será alvo e objetivo de Satanás. Todo. Então, como forasteira e peregrina, como pessoas que não é a sua morada aqui, não é a sua casa aqui, não é o seu lar aqui, o seu lar é no céu. E como peregrina, ou seja, você está sempre buscando algo melhor. Os peregrinos sempre estão buscando algo melhor. Sempre estão indo em busca de algo, uma notícia, uma boa nova. Lá agora é a corrida do ouro, vamos para lá. São peregrinos. Então ele fala de características, de forasteiros, que nós não somos aqui, não somos dessa nação. Somos do céu e somos peregrinas. Ou seja, estamos sempre em busca de um lugar melhor, de algo melhor. Diga amém. Aí ele diz assim, que vos abstenhais das concupiscências que combatem contra a alma. Agora nós vamos começar a falar sobre combatentes da alma. Diga comportamento. Eu quero perguntar uma coisa para você. Você é uma mulher de comportamento ou de identidade? Comportamento é derivado de informações que todas nós temos daquilo que vivemos um dia, e daquilo que estamos vivendo agora, e daquilo que está ligado exteriormente conosco. E a identidade está intimamente ligada com a ação e construção do Espírito Santo de Deus em nós. Então, se agimos conforme o Espírito Santo, se agimos conforme o idealismo do Evangelho e a proposta do Evangelho, então temos identidade. Uma coisa muito interessante, eu pus essa mulher com essa máscara e com essa folha seca. Por quê? Porque a folha seca, ela traz a representação de algo muito sensível. Você já apertou uma folha seca na mão? De algo muito sensível. Folha seca, a folha verde você pode apertar e ela dá uma amassada, mas aquilo ali esfarela. E eu coloquei a máscara, tirando a máscara. Por quê? Porque comportamentos, eles são muito alterados, eles alteram demais. Então, as mulheres que vivem na superfície, elas têm um problema muito grande. Por quê? Porque elas são reféns do comportamento. Porque elas precisam obedecer aquilo que existe dentro delas. É mais forte do que elas. Então, o que existe dentro delas, que são as concupiscências, todas as feridas e toda a superficialidade, brota e nasce as máscaras, as facetas, as performances. Então, ela dificilmente tem uma identidade. Às vezes as pessoas acham que ter identidade é ter característica forte. Característica forte, nociva, não é identidade, são defeitos. Não posso falar só sobre identidade, que nós teremos que fazer um seminário só sobre identidade. Mas eu trouxe um sinônimo bem adequado de identidade e sucinto. Identidade é a obra construtora do Espírito Santo de Deus, te levando do artelho, águas no artelho a nado. Isso é identidade. Então, identidade é esse progresso do Espírito Santo de Deus em você, te ensinando, dia após dia, te fazendo crescer e te levando ao profundo. E isso é identidade. E comportamento é tudo aquilo que você viveu ou que vive, que está direcionado por meio do exterior, por meio daquilo que você vive. Está entendendo? O que os nossos conflitos não resolvidos, as nossas concupiscências carnais geram? Comportamento e não identidade. Eu quero dizer uma coisa para você, que não tem como nós analisarmos as feridas, as machucaduras e as mágoas de uma maneira única, tá? Não tem como nós analisarmos
trabalharmos as concupiscências de uma maneira única. Por quê? Porque nós estamos em várias mulheres e todas nós temos características individuais e totalmente diferentes, correto? Então, você vai se encaixar numa e não na outra, você vai se encaixar nessa e não naquela, você vai se encaixar em todas, você vai se encaixar em 10, em 8. Não tem como, tá? Se eu fosse trabalhar com você no particular, então eu traria todas as definições da superfície e das mazelas, dos conflitos não resolvidos, tá? Direcionada especificamente a você. Mas se você não se encaixar em alguma delas, não tem problema. A outra irmã vai se encaixar e é a vez da outra, ok? Tudo bem? Tudo bem. Então tá. Então a segunda questão é que conflitos não resolvidos, situações não resolvidas dentro de você, são concupiscências carnais. De onde as concupiscências carnais brotam e aumentam e produzem? Dos conflitos que não foram resolvidos na sua vida. Tudo que não foi resolvido, tudo que não foi estabelecido, tudo que faltou, tudo que sobrou, é chamado conflitos não resolvidos. Esses conflitos não resolvidos geram tendências. A palavra está em vermelho porque é a palavra-chave. Há dúvidas e incertezas. Dúvidas sobre si própria, direitos, seus direitos e seu valor. Você não precisa ser uma mulher extremamente vaidosa, extremamente cheia de luxo e cara, para que você diga o valor que você tem. Quando é que uma mulher sabe o valor que ela tem? Quando ela não se mistura. Quando ela não se mistura no mau humor do cônjuge, quando ela não se mistura em maledicência, em falatório, quando ela não se mistura em situações frívolas e vulgar, então ela sabe o valor que ela tem. O valor do sapato que você usa, da roupa que você usa, não determina a sua consciência do seu valor. O que determina a consciência do seu valor são suas escolhas. Diga isso para sua irmã. Se nós perguntássemos aqui a todas vocês, você é valorosa? E podíamos até cantar, quero que valorize, todo mundo, oh, valorize, valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Todo mundo, ai, como eu sou importante, ai, como eu sou importante. Mas o que diz o seu valor não é uma canção, não é uma sinfonia, não é um brinco, não é uma roupa, não é o preço do seu carro e nem a sua casa. O que dita o seu valor são as suas escolhas. Pessoas que não têm escolhas não sabem o valor que têm. Pessoas que são forçadas e são subjugadas às situações. Mulheres que são subjugadas às situações, ela não tem escolha, ela não sabe os seus direitos. Ela não consegue ter certeza sobre si mesma. Ela deixa se levar pela circunstância e pela situação. Então, saber o seu valor não é você, hoje eu vou me amar, hoje eu vou no cabeleireiro, hoje eu vou não sei aonde, eu vou. Tá, são boas coisas que você faz para você, como um capricho, um zelo. Mas, de verdade, ter certeza sobre seus direitos e sobre si mesma, e saber o valor que você tem, é você ter o poder de escolha. Não, eu não vou brigar. Não, eu não vou ficar amargurada. Não, eu não vou. É você ter o poder de dizer não, quando tudo ao seu redor está te atraindo para o sim. Então, o que eu quero dizer para você é que concupiscências carnais não estão interligadas apenas em adultério e prostituição, mas sim em situações existentes dentro de você que te escravizam a viver em dúvidas, incertezas, comportamento titubeante, uma vida na superfície, vivendo toda aquela gama de conflitos não resolvidos dentro de você, de questões não resolvidas na sua vida, em que você permite que homens, mulheres, amigos, pessoas te colocam numa situação de sujeição e não sabe o seu valor. Eu não estou fazendo apologia aqui à arrogância. Você me conhece, você sabe que eu não estou fazendo isso. Estou falando para você chutar o balde, não é nada disso. Estou dizendo que mulheres que
estão dentro da profundeza de Deus, é porque Deus está dentro das profundezas delas, e elas estão lutando contra tendências. Quais são as tuas tendências? Quando alguém te humilha. Quais são as suas tendências quando alguém te diminui? Quais são as suas tendências quando você se sente desnorteada? Quais são as suas tendências quando você se sente depreciada, desvalorizada? Essas tendências te levam a gerar dúvidas, incertezas, não sabendo o seu direito de calar, de ficar no seu canto e não sabendo o valor que você tem. Então, tudo que existe dentro de você que está ligado à concupiscência carnal é chamado nesta manhã de conflitos não resolvidos. Eu poderia falar horas sobre conflitos não resolvidos. Mas vamos usar as frases para identificar conflitos não resolvidos. Uma mulher que é tendenciosa a perder seus direitos e não saber seu valor é uma mulher que teve uma baixa autoestima em sua infância. Eu poderia dizer de cada uma questão, mas não é o caso. Então vamos olhar para a primeira questão. Comportamento ou identidade? Nós somos assim, nós não gostamos de falar que nós vivemos no comportamento e não na identidade. Claro que eu tenho uma identidade. Sabe o que a gente chama de identidade? Característica da nossa persona. A gente chama isso de identidade, sabia? A nossa ignorância, ela chegou a tal ponto que nós vamos você recebeu um papel aí de quem é você, quem foi. Isso tudo é emocional, você tem que responder isso em caráter emocional. E nós falamos que comportamento é identidade. Comportamento não é identidade. O que é identidade? É a construção do Espírito Santo de Deus. Vamos analisar o seguinte, deixa eu pular. Não, tá certo, é a terceira. Olha lá, você está vendo alguma coisa estranha nesse balanço? Se você colocar assim, bom, não dá. Porque o balanço está pendurado no chão. O chão e o céu. Está ao contrário. Tá, mas balanço não se pendura no chão. Você já pendurou? Aí ela está rompendo o quê? A lei da gravidade, não está? Hã? Está rompendo a lei da gravidade. Está uma coisa meio esquisita, né? As concupiscências carnais, que muitas vezes estão dentro de nós, e que combatem contra a alma, os conflitos não resolvidos que combatem contra a alma, vai trazendo um alienamento de nós mesmas, fazendo com que nós percamos o governo. E aí nós ficamos totalmente presas às nossas limitações. Sabe aquele negócio? Eu sei aqui, mas não consigo aqui. Quando eu digo para você, a sua libertação está a 2 palmos de distância. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer? Ó, a sua libertação, eu digo para você, está a 2 palmos de distância. Você diz, está muito perto, mas é tão longe. Aquilo que você sabe do que você sente. Quando você tem coisas dentro da sua alma que vão combater contra ela, vai impedir você de colocar o que você sabe em prática. Você sabe, mas esses 2 palmos são palmos tão complexos, tão complicados. O que é o alienamento de si mesmo? O que é alienação? Você começa pouco a pouco a se abandonar. Quando eu falo em abandonar, não é deixar de cortar o cabelo, fazer a unha. Nada disso. Eu falo abandonar a construção que você precisa realizar em você mesmo. Você começa a viver mais do lado de fora do que do lado de dentro. As coisas do lado de fora começam a te interessar muito mais, começam a te distrair, você começa a se satisfazer com um carinho, com uma atenção, com um diálogo, com uma amizade. Hoje eu fico olhando para algumas mulheres e eu falo, Deus, como que pode uma mulher valorizar mais uma amiga do que a comunhão com o Espírito Santo de Deus? Impressionada com isso. As amizades hoje,
tomaram o lugar da presença de Deus. Tamanha é a carência. Fora aquelas que amam mais os animais do que até o Espírito Santo. Não é? Conversam, carregam, cuidam, fica desesperada. Está desesperado que o cachorro está com febre, mas não fica desesperada que a alma dela está com febre. Então, a alienação de si mesma, hoje tem acontecido muito, onde as mulheres têm abandonado o maior projeto de edificação, que são elas mesmas, e elas assim, quando abandonam, perde o governo. Lembra o que Jesus explica em Lucas 11? Que Satanás, ele tem os seus vassalos, e eles ficam desesperados para voltar no governo, então elas perdem o governo vai ficar para onde? Para os conflitos não resolvidos. Vai ficar para a ansiedade, vai ficar para a tristeza, vai ficar para a amargura, vai ficar para o ressentimento. E elas ficam impossibilitadas de livrar-se das suas limitações. Por quê? Porque se eu não estou dentro de mim mesma, como que eu vou me livrar das minhas limitações? É importante ou não você se livrar das suas limitações? Elas vão definir a profundidade que você vai chegar. Suas limitações vão definir a profundidade e o quanto você vai percorrer nesse caminho de Deus. Existem mulheres que não conseguem sair, desde quando se converteram, elas tiveram um progresso de 2, 3 passos, e depois nunca mais. Ficaram por ali. Por quê? Por causa dessa alienação. Você não pode abandonar a construção existente dentro de você. O Espírito Santo, ele está onde? Ele está dentro de você. Então, o que você precisa entender é que se você se alienar, você perde o governo. Aí você começa a ser uma ótima dona de casa. Você começa a ser uma ótima profissional. Você começa a ser uma ótima mãe. Você começa a ser uma ótima esposa. O que mais ótimo? Ótimo o quê? Uma ótima amiga, uma ótima convívio social na igreja, uma ótima irmãzinha da igreja, e ótima, e ótima, e ótima, e ótima, e aí? E aí você começa a se migrar do lado de fora. Você começa a se bancar do lado de fora. E você começa a existir do lado de fora. Você abandonou a construção do lado de dentro. Você não começa a notar o quão frágil está a sua fé, o quão dependente está você de coisas exteriores, o quanto você tem se abandonado, o quanto você perdeu o governo na hora de uma aflição, a ansiedade tem dominado, o quanto as suas limitações estão cada vez mais incisivas, cada vez mais te apertando, cada vez mais definindo a sua vida. Sua vida não é definida pelas suas limitações. Fomos nascidas para vencermos limitações. Porque quando Deus diz que fomos criadas para ajudar, somos mulheres que vencemos as nossas limitações. E você tem visto mulheres detidas pelas limitações. O que é isso? Senão mulheres que não resolveram seus conflitos interiores. Mulheres que não conseguiram resolver seus conflitos interiores. Então, são mulheres que são resumidas às limitações. Diga, eu estou entendendo. É muito complicado quando você perde o seu governo e você fica à mercê das situações. A próxima coisa que eu quero falar com você é sobre você começar a maximizar problemas e situações. E eu coloquei uma visão aqui, uma coisa interessante. Vários patinhos negros e um patinho amarelo. E ele olhando tipo por cima de um muro. Aquilo é um muro? Hã? Para ele é. Para ele ó, não é um muro. Ó, o pezinho dele está levantadinho assim, ó. Para ele é um muro. Diga para sua irmã, não é um muro. Por que para ele é um muro? Hã? Por que para ele é um muro? Porque ele está num posicionamento abaixo. Então, para ele é um muro. Para os outros, o que é? É o solo. Eles estão andando. Agora, para ele é um muro. Os problemas e as situações e adversidades da sua vida não é um muro. Só fica algo muito grande e parece intransponível por causa da posição que você está. Você precisa entender isso. As dificuldades que são muito grandes para você, não elas que são grandes,
É você que está pequenada. Tem um provérbio que diz assim, quando a tua força é pequena, não é que o problema é grande, é que a sua força é pequena. Então você olha para esse patinho, e ele olha para aqueles patos negros, e ele acha a coisa mais linda, e ele é amarelo e os patos são negros, e ele vê todo mundo junto, agrupado. Então, tem muita diversidade aqui. Diversidade de número, ele está sozinho, e os patinhos são muitos. Diversidade de cor, ele é amarelo, e os patinhos são negros. Diversidade de posicionamento, é um muro, olha onde eles chegaram, onde eles estão. Meu Deus, como eu gostaria de chegar lá, como eu gostaria de ser feliz, como eu gostaria de ter um casamento melhor, como eu gostaria de ter uma família melhor, como eu gostaria de ter. A maximização dos erros e fracassos subtrai a sua capacidade de enfrentar a vida, adquirindo um posicionamento defensivo, ou seja, aqui embaixo eu estou mais seguro. E se eu subir lá em cima e cair? A maioria das mulheres recusam a profundidade do Espírito Santo por medo. E à noite nós vamos falar sobre isso, sobre o medo das pessoas de ir no profundo. A maximização dos erros e fracassos. Não permita que os seus erros e fracassos tomem uma proporção maior do que eles são. Explica para a sua irmã do lado por que os erros e fracassos se tornam maiores do que são. Tem uma palavra só. Ela pode começar com Z ou com O. Hã? Zoto. Não é risoto. É o zoto. Os outros. Hã? Por quê? O que vão pensar? O que vão falar de mim? Quanto tempo vai demorar para vir outra fofoca para parar de falar de mim? O que vão dizer? É os outros. Então, a maximização dos erros e fracassos, você mesmo maximiza seus erros e seus fracassos. Por que as pessoas demoram para perdoar? Porque elas já estão nessa dinâmica desenfreada de maximizar. Não maximize os seus. Eu vou te contar um segredo. Toda pessoa que maximiza o próprio erro, maximiza o do outro. Então, muito cuidado quando você relaciona-se, porque, irmãos, irmãs, todo relacionamento tem atrito. Todo relacionamento tem dia bom e tem dia mau. Se você se relaciona com uma pessoa que maximiza os próprios erros, quando você falhar com ela, ela vai maximizar os seus. Você falou uma palavra fora do contexto, ou sei lá, você não estava legal, aquilo, minha irmã, vai ser igual pimentão para quem não tem vesícula. Ou para quem está uma com estragada. Já comeu? Teve vesícula estragada e já comeu pimentão? Ou então goiaba, ou então melancia? Não vai, minha irmã, não vai. Melancia já foi, mas fica alguma coisa ali dentro. Não vai nunca. Então, o que você precisa entender é que erros e fracassos acontecem, mas os conflitos interiores que combatem contra a sua alma, impedindo você de realizar sacrifícios espirituais a Deus, abnegação, renúncia, humildade, profundidade, vão impedir você de adquirir um posicionamento ofensivo para com a vida. E você sempre vai adquirir um posicionamento defensivo. Sempre vai estar na defensiva. Nunca, à noite vamos falar sobre isso também. Nunca vai agir com criação, mas sempre com reação. Então, o que acontece? Subtrai a sua capacidade. Você não tem condições. Por quê? Porque você maximiza. Olha, os patinhos como estão juntos, como estão unidos, e eu sozinho. Olha que grande muro que eles construíram. Construíram? Que eles conquistaram, ele já está olhando ali, já está, né? E olha onde eu estou, pontinha de pé, olhando, observando, onde eles chegaram. Eu quero dizer, não maximize seus fracassos e seus erros. Não faça isso com você mesmo. Todas nós, somos passíveis de erros. Todas nós somos passíveis de alguns fracassos. Todas nós. Não maximize. Todas nós erramos. Todas nós falhamos. Satanás usará de todos os meios e formas para que você se prenda no passado. Para que você não viva o seu presente. E você não tenha da parte de Deus um futuro.
Ele fará de todos os meios para que os seus erros, os erros que você cometeu. Existem mulheres que não conseguem se recompor de um divórcio, de uma viuvez, de a perda de um filho. Por quê? Porque elas não conseguem, elas encontram de algum meio a culpa para si mesmas. Elas atribuem a culpa e ali elas se enterram vivas. O que acontece? Você subtrai cada dia mais a sua capacidade de enfrentar a vida, adquirindo um posicionamento defensivo. Pessoas que vivem na defensiva não conseguem vencer na vida. Tem essa frase, né? Vencer na vida, né? Não tenha comportamento defensivo, tem uma identidade ofensiva. Faça as coisas existirem, faça as coisas valerem, crie coisas, faça coisas que você precise delas. Quando você olha para essa imagem, o que você vê? Você vê uma moça com os cabelos ao vento, num cenário de coisas velhas, antigas, parece uma grade derrubada, alguns ramos secos, e uma janela dentro dela. Uma janela dentro dela, aqui fora está dia. Estou explicando a cena para que você possa entender. Aqui fora está dia, lá dentro está dia ou noite? Sempre noite. Olha para sua irmã e diz, sempre noite. Sempre escuro, sempre sem brilho, sempre sem vida, sempre uma penumbra. E 2 pássaros. Só que os pássaros não estão dentro. Os pássaros estão do lado de fora. Eles não querem entrar lá dentro. Um olha para ela e o outro está olhando já para um lado para sair fora. Aversão a mudanças que ameaçam a sua estabilidade. Apega-se à rotina. Decifra essa imagem para a pessoa que está ao seu lado. O que ela tem dentro dela? Aí existem 2. 2 o quê? 2 universos. 2 mundos. Um dentro dela e um fora dela. A face dela não está lá muito boa, muito lá aquelas coisas. Está meio melancólica. Olha para sua irmã, vê se ela tem uma face melancólica. Mesmo se ela sorrir, o olhar dela vai dizer se ela tem uma face melancólica. Pessoas que têm conflitos mal resolvidos são pessoas que se apegam à rotina. Eu fiz uma amizade com uma irmã na igreja, mas eu não consigo fazer mais amizades porque é complicado, porque é difícil, porque vai que não dá certo, vai que me ofendem, vai que... São agregadas à sua estabilidade de uma forma ímpar e única. Por isso, nunca vão conseguir alcançar a profundidade do rio. Porque alcançando a profundidade do rio, você precisa estender-se ao critério de medição de Deus, que é o cumprimento. Se o meu critério é a profundidade, o de Deus é o cumprimento. Então, o que acontece com algumas pessoas que têm conflitos interiores? Elas não conseguem entender que as mudanças, elas são de Deus. Eu costumo dizer que a gente não perde. Crente não perde. Crente é liberto. Pastora, perdi uma amizade. Você não perdeu, você foi livre. Você não perde, você é liberto. O que nós precisamos entender e compreendermos, que as mudanças, elas precisam ser bem-vindas. Pastora, mas eu sinto frio no estômago, o joelho dói. E é assim mesmo. Ou você quer viver assim? Com 2 universos. Um lá de dentro, outro lá de fora. A vida está aí, te chamando para tudo aquilo que Deus tem para te oferecer. Dentro de você é uma penumbra, uma escuridão. Por quê? Não gosta de mudança. Não suporta mudança. O medo é tanto, a insegurança é tanta, que não gosta de mudança. Tudo que ameaça a sua estabilidade, um problema, uma situação, o barulho, ou então o chacoalhar de uma situação, um apego exagerado à rotina. Qual é o nome e a palavra que você dá às meninas que são apegadas à rotina? Um nome
pejorativo de um lado, e elas não têm isso como pejorativo. E meninas apegadas à rotina são chamadas as perfeccionistas. Por que elas são perfeccionistas? Porque elas precisam ter tudo do lado de fora arrumadinho, porque a bagunça já está do lado de dentro. Então, se a bagunça estiver do lado de dentro, do lado de fora, a cabeça delas pira. Meninas perfeccionistas, que tudo precisam meticulosamente estarem no lugar, é porque existe dentro dela um conflito de identidade que não foi resolvido. Ela está mal dentro de si. Então, ela é muito exigente com respeito a tudo que há do lado de fora. Não estou fazendo apologia à bagunça aqui, não. As bagunceiras dizem, eba. Nada disso, nada disso. Entre serem bagunceiras e perfeccionistas, tem as organizadas. Não é? Você não precisa ser perfeccionista e nem bagunceira. Você pode ser só organizado. Por quê? Porque a organização facilita a sua vida. Pessoas organizadas vivem em paz. Vai pegar a chave do carro, sabe onde está a chave do carro? Aí vai pegar a chave do carro, as bagunceiras, o que acontece? Só a graça. Na hora de sair, as crianças tapam o ouvido e escondem cada uma atrás da porta. É agora, é agora, é agora. Então, entre as perfeccionistas e as bagunçadas, tem a organizada. Agora, vamos voltar a falar sobre as perfeccionistas. Aquelas que se apegam à rotina. Cuidado quando você é muito metódica. Pessoas metódicas são pessoas inseguras. Senta sempre no mesmo lugar na igreja. Sempre é da mesma maneira, sempre é. Por quê? Isso aí, eu não estou falando para te ofender, você sabe disso, você me conhece. Não estou falando nada disso. Só estou falando de meios de você se conhecer. Por quê? Porque se você vincula a mesmice, a rotina, é porque existe dentro de você uma insegurança. Então, para que você se sinta protegida, você sempre gosta de sentar no mesmo lugar, porque aquele lugar já é cômodo. Aquele lugar, quando você chega naquele lugar, não é um ambiente estranho, não é um lugar estranho. Você já desestressa, já fica, entendeu? Então, esses são sintomas que você mesmo percebe sobre você, que você rotineira, perfeccionista, isso é o quê? É uma insegurança que existe em você. E aí você diz, eu sou uma pessoa metódica. E nós gabamos. Achamos que isso é nosso adjetivo. Mal sabemos que os nossos adjetivos estão falando de nós. Então, pessoas que se apegam à rotina, que são metódicas, que gostam sempre daquilo do mesmo jeito, são pessoas que sofreram na vida alguns tipos de abuso, de instabilidade, de comportamento de pai, de mãe, de violência verbal, de rejeição, e hoje buscam em tudo aquilo que vivem, hoje elas têm essa liberdade, graças a Deus, essa oportunidade, um meio de se sentirem seguras. Então, elas precisam do canto delas, não mexe no livro, na posição, não mexe no copo, não mexe. Por quê? Porque são questões de segurança, são questões protetivas. As pessoas se protegem para não viverem ameaçadas o tempo todo, tá? Então, essa moça, ela tem dois universos. Ela tem o vento do lado de fora, ela podia fertilizar essas plantas, levantar aquela grade para cima e criar um mundo novo. Mas não, ela tem o mundo dela, por que ela vai reformar o mundo de fora? Cuidado quando você tem apatia para consertar as suas coisas. Cuidado quando você foge do conserto da sua vida, do seu casamento. Você pode ter um mundo interno, mas esse mundo toda vez é noite. Sempre noite, sempre noite, sempre noite. E aí você fica lá dentro. Você sai para fora, né? E vive aqui fora, mas sempre está escondidinha lá dentro. Sempre está lá dentro. Eu não sou muito de amizade. Eu não sou muito de fazer. Eu não sou muito. E aí o que acontece com você? Você nunca vai conseguir a profundidade do Espírito Santo de Deus na sua vida. Viu? Então, o que nós precisamos entender é que conflitos interiores fazem com que nós criemos estruturas,
Ah, essa é boa. Diga para sua irmã, essa é boa. Vamos fazer uma dinâmica aqui? Leia essa frase e explica para sua irmã. Está muito claro. A figura e a frase. Essa está fácil, não é verdade? O que nós vemos aí? Nós vemos um hominho só de vermelho, os outros todos são azuis. Isso significa notoriedade. O murinho em volta dele e todo mundo do lado de fora. Explica para sua irmã. Deus não está só na sua habilidade. Deus está principalmente nas suas debilidades. Desenvolve uma estrutura, muralhas. Olha como aquela irmã é forte. Ela é toda obra. Vai, faz. Olha aquela lá. Boa, generosa e dedicada. Isso e aquilo. Desenvolve-se uma estrutura baseada em uma habilidade. Todos nós temos habilidades, todos nós precisamos desenvolvê-las, todos nós precisamos praticá-la para que as pessoas venham usufruir. Só que se você formar uma estrutura baseada nisso, para não expor a sua fragilidade, você está criando um muro, onde nem você será abençoada pelas pessoas e nem as pessoas por você. Você vai fazer obra para o vento. Quem já viu pessoas que se escondem atrás de habilidade? Mulheres inteligentes. Formam uma estrutura de inteligência e esconde toda a fragilidade dela. Vem na igreja, inteligência. Está no lugar, inteligência. A outra, a força, a habilidade é força. Vem na igreja, aquela irmã é forte, pede para ela orar. Aquela irmã é forte, pede para ela fazer. E é forte, 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 funcional. E vai, e vai, e vai, e vai. E a fragilidade dela, cadê? O que faz isso? São conflitos interiores que fazem com que as mulheres criem estruturas baseadas em habilidades para esconder a própria fragilidade. Só que Deus quer a nossa fragilidade, o nosso não dou conta. Cadê o seu não dou conta? Não dou conta, Deus. Nós temos o nosso não dou conta. Tá, você é uma exímio profissional. Tudo bem, mas você tem fragilidades, tá? Você é uma pessoa que canta no louvor, que intercede, uma pessoa que é o braço direito, esquerdo e as duas pernas do marido, tá? Mas e a sua fragilidade? Você é a coluna da sua casa e a coluna do seu lar, mas cadê a sua fragilidade? Então, estruturas formadas para esconder a sua fragilidade vão te isolar, vão te destruir. Vão fazer com que você se torne uma pessoa inútil. O que você fizer não terá produtividade. Deu para você entender? Deus não quer apenas as suas habilidades. Suas habilidades são uma bênção. Eu preciso delas. Só que Deus quer a sua fragilidade. E a sua fragilidade vai fazer com que você percorra essa extensão que Deus tem para você, alcançando a profundidade necessária. Aquilo que Tiago diz, confesse a sua miséria. Confesse o que você não pode. Confesse o que você não dá. Você não acorda linda e maravilhosa. Não. O que nós precisamos entender, independente da nossa habilidade, a nossa fragilidade também precisa da nossa atenção. Deu para você entender? Pergunta para a sua irmã do lado, você esconde a sua fragilidade? Algumas mulheres hoje vencidas pela depressão, vencidas por doenças psicossomáticas, são mulheres que passaram a vida toda escondendo a fragilidade. A fragilidade não deve ser escondida, a fragilidade deve ser vivida, nós temos o direito disso. Temos o direito de sermos frágeis, temos o direito de sermos sensíveis diante de Deus, temos o direito de dizermos não dá, não posso, não consigo, não deu. Temos esse direito. Você não tem que ser 100% do tempo. Eu não tenho que ser 100% do tempo.
Não me coloque esse título e eu não te coloco também o mesmo. Não faça isso com você mesma. É uma coisa muito interessante. Você pode viver a vida que Cristo te deu em abundância. Eu vou te dar um exemplo. No estado de São Paulo nós temos abundância de água. E no norte? Alguns lugares não tem água. Você pode pertencer ao reino de Deus e você pode viver no estado de São Paulo ou no estado do norte. O que você quer? O que você quer? Água. Hã? Então, em Cristo, você pode viver em abundância de água, em um rio do Espírito, ou você pode viver na seca. Dá para você entender isso? Hã? Que você pode viver no reino uma vida inteira, sem entender que a sua fragilidade deve ser tratada. Você não tem que estar sempre à disposição de tudo, à disposição de todos. Você não tem que saber tudo, você não tem que trazer solução para tudo. Tira esse peso da sua vida. Tira essa sentença da sua vida. Porque senão você vai viver a sua vida sem uma vida. Pede para uma mulher que vive isso, ser feliz. Passar um dia sem um peso, um dia sem se preocupar se o outro comeu, se o outro... Pede para ela, se ela vai ver, ela já está escravizada e é subserviente. Montou uma estrutura só baseada em habilidades. E ela tem do lado dela, perto dela, um monte de penduricários, um monte de sanguessuga. E ai dela que se ela não servir um deles. Agora, quem permitiu-se viver nessa situação? Ela mesma. Por quê? Porque a fragilidade dela, a única pessoa que vai cuidar é ela mesma. É ela mesma. Se ela não cuidar da própria fragilidade, se você não cuidar da sua saúde, ninguém vai cuidar por você. Se você não cuidar da sua fragilidade, ninguém vai cuidar de você. Viu? Ninguém vai cuidar. E se você... Deixa eu falar uma coisa aqui. Tem só um homem aqui, tampa o ouvido. Deixa eu falar uma coisa para você. Algumas de vocês, se você disser para o seu marido, eu estou com dor de cabeça, ele fala, eu estou com uma enxaqueca faz 3 dias. Você fala, eu estou com dor na perna, ele diz, estou com dor nas duas. Você entendeu? Então, existem algumas mulheres que elas não têm o direito de sofrer, elas não têm o direito de ter dor, elas não têm o direito, não tem. Mas quem permitiu isso? Elas mesmas. Por quê? Porque eu quero ser útil, eu quero ser a tal, e aí quando... Eu acho até cômico, né? Aí tá aquela mesa posta, que ela trabalhou o dia inteiro e fez, e aprontou aquela casa cheirosa, aquela casa limpa. Aí um chega, dá um tapinha nas costas dela. Tipo um agradecimento, sabe? Aí o outro chega, senta na mesa, que delícia, ela. Aí o outro chega, eu não como, mas eu faço isso, vai lá. Ela se alimenta disso. É serva e escrava. Não serva num termo bom, mas escrava. Ela tem o servilismo. Ela existe a partir de servir os outros. Sua existência nada tem a ver a partir. Nós servimos as pessoas porque somos servas de Deus e temos meios para isso, mas depois que servimos a nós mesmas. Só podemos dar da água que bebemos. E aí ela fica toda, a habilidade dela, e aí a fragilidade dela. E quando ela cai doente, é complexo, muito complexo. Às vezes algumas passam a vida toda e chegam na velhice, elas têm uma velhice muito triste. Conflitos interiores também trazem algumas questões. Medo. Olha lá, que praia linda. E ela dentro do pote de vidro. Medo de se expor, do novo, do diferente, do difícil e do fracasso. Existem pessoas que não fazem porque têm medo de fracassar. Medo de se expor. Medo do diferente. Você sabia que existem mulheres que não se relacionam com outras porque as outras são diferentes delas? Mas no diferente é que é bonito. O diferente... Você já imaginou? Esse arranjo seria tão lindo assim se ele fosse todo dessa cor?
Ou todo dessa? Ou tivesse só verde? A diversidade faz a beleza. Não tenha medo de se expor. Não tenha medo de dizer o que você pensa em momento adequado, em hora adequada. Não tenha receio de ser você mesma. Eu conheço mulheres que passaram grande parte dos seus casamentos subjugadas, sem identidade, mas pouco a pouco conheceram o rio do Espírito e foram galgando na profundidade. De repente começaram a falar, de repente começaram a existir, de repente começaram a serem respeitadas pelo cônjuge, respeitadas pelo filho. Eu conheço mulheres que conseguiram sair do anonimato e se tornarem mulheres totalmente importantes dentro do funcionamento do lar. Por quê? Porque perderam medo de se expor, perderam medo de existir, perderam medo de fazer coisas que somente elas poderiam fazer. Não tenha medo do novo. O novo é diferente. O novo dá medo, mas é sempre o novo. É óbvio que vai dar medo. Eu queria perguntar uma coisa para você. Como que você planeja a sua vida? Eu sei que você aqui tem idades variadas, mas eu acredito que você planeja a sua vida algo sempre melhor para diante, não é verdade? Quem aqui planeja algo pior? Levanta a mão. Pode ser que tenha alguma masoquista aqui. Hã? Todas nós não planejamos algo melhor, todas nós não queremos algo melhor para amanhã? Quem aqui não quer algo melhor? Hã? Entusiasmo, né? Com alegria, eu quero um lar melhor, uma família melhor, uma saúde melhor, uma vida melhor. Mas se você tiver medo do novo, e quando Deus te chama para o rio do Espírito, é para o novo. Não adianta, é diferente. Você vai começar a ser mexida, você vai começar a ser mudada. É fácil? Não, é difícil. Você vai... Quem aqui atendeu um apelo e só naquele apelo já recebeu, no outro dia já acordou diferente? Quem? Não, ninguém. Por quê? Porque toda mudança é gradativa. Você atendeu o apelo, você fechou o selo com o Espírito Santo. E a partir dali os cultos, a palavra, o objetivo de Deus foi encaminhando para que você pudesse alcançar o objetivo. Quem sabe ainda está galgando. Por quê? E teve fracassos. Falou para Deus aqui no altar, Senhor, nunca mais. No outro dia fez de novo. Por quê? Porque o sucesso é feito de tentativas. Diga isso para sua irmã. Quantas vezes Thomas Edison tentou fazer a lâmpada? Ele fala que ele não tentou, ele acertou uma vez. A questão é, não tenha medo do difícil. Não tenha medo do fracasso. O fracasso faz parte do sucesso. São tentativas. São tentativas que nós fazemos. Tentamos mudar, não conseguimos ontem, mas vamos tentar hoje. Agora eu queria fazer uma pergunta para você. Por que as pessoas que mais desanimam de você, completa essa frase. Por que as pessoas que mais desanimam de você eu mesmo? Aí traduzindo no singular, né? Eu disse no plural para ver se algumas não iam adivinhar. A pessoa que mais desanima de você é você mesmo. Você desanima, você se prostra, você se entrega, você acredita no que você pensa, você acredita naquilo que você acha, você acredita em tudo. A pessoa que mais desanima de você é você mesmo. Uma mulher que viveu muito tempo debaixo de um servilismo, uma mulher que viveu muito tempo. Diga assim comigo, mulheres que têm conflitos não resolvidos são tendenciosas ao servilismo. São tendenciosas, elas querem ir para o servilismo, querem o marido. Diga assim comigo, todas as mulheres que procuram homens autoritaristas são, termina a frase. Olha que macho. Fala grosso, é bravo, sem educação, e ela acha lindo aquilo. Olha como ele olhou feio para mim. O quê? Hein? Toda mulher que procura machos alfas, homens que são autoritários, tá? Não é que tem autoridade, mas são pessoas assim mal amadas, mal curadas, não tem cura. São mulheres, você já viu a tendência, né? Eu digo assim para as mocinhas, sempre assim, tendência para o bad boy. Você já viu as menininhas da igreja? Elas são inclinadas aos bad boy.
Chegou um menininho na igreja, tipo assim, ó, é esse aí mesmo, é esse aí. Por quê? Conflitos mal resolvidos. A própria alma, ela atrai. A alma atrai o opressor. A alma atrai o opressor. Ela tem conflitos mal resolvidos dentro dela. Ela não vai querer aquele menino certinho da igreja, engravatado, bonitinho. Ai, que moço sem graça. Ela fala. Por quê? Porque ela tem um furacão aqui dentro dela. Ela tem conflitos mal resolvidos. Então ela precisa de alguém que também seja empático àquela situação. Então ela vai buscar aquele. E se ela for uma moça com conflitos mal resolvidos, mas uma moça que tem uma personalidade um pouco mais forte, sai de baixo que vai ser... Como é que chama aquele filme de espada? Que lá é pouco. Filme de tiroteio, que lá é pouco. O casamento vai ser desse jeito. Agora, se ela for totalmente servilista, totalmente carente, não. Ela vai encontrar mestre. O meu mestre mandou. Manda, mestre. O meu mestre mandou. O meu mestre mandou. Aí o marido olha para ela e fala, nossa, mas que mulher sem graça que eu arrumei, hein? Por quê? Porque mulheres sem identidade não são interessantes para os homens. Homens gostam de mulheres que têm identidade. Homens não gostam de mulheres que têm comportamento. Eles não gostam de olhar para a mulher e ver a si mesmo. Não gosta. Olha na mulher e vê o que ele gosta, o que ele quer, o que ele procura, do jeito dele. Ele não gosta. Ele quer ver o quê? Ele quer ver uma identidade. Mesmo que ele vá bater de frente com ela. Mesmo que ele vai querer dominar. Ele vai querer formar ela do jeito dele. E é aquilo que ele quer esse ringue por causa dele. Mas ele quer uma mulher de identidade. Homens não gostam de mulheres com performances. Por isso que existem homens que são insatisfeitos no casamento. Porque a mulher ela não tem identidade. Não estou fazendo apologia aqui para o feminista. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Não estou fazendo apologia. Sou totalmente contra o feminismo assim, de fio a pavio. Medo de se expor, medo do novo, medo do diferente, medo do difícil, medo do fracasso. Conquiste seu marido. Conquiste seu marido de que forma? Tenha identidade. O que você vê nessa mulher? Chapéu bonito, né? Vermelho, um cabelão comprido, uma roupa vermelha chamativa, mas ela está em fragmentação. O que está levando ela embora? O que está levando o vento? É o vento? O vento está levando ela, mas não está levando o seu chapéu. Então o vento não é tão forte assim, correto? Hã? Explica para sua irmã essa imagem junto com essa frase. O vento não leva o nosso chapéu, mas nos leva embora. As aflições, as situações, uma necessidade extrema de ser estimada e apreciada. É bom ser amada? É bom ser amada? É. Por quem é bom ser amada? Falando de pessoas. De pessoas que você ama também, né? Então... Joseph, lá dos Estados Unidos, te odeia. Tem algum problema para você? Eu também não conheço, né? Você não conhece, eu não conheço, nós não conhecemos, ninguém conhece. Por quem é importante nós sermos amados? Pelas pessoas que nos cercam. Quando é que isso se torna uma necessidade extrema de ser estimada e apreciada? Hã? O que está acontecendo com você? A vida está te levando embora, você está perdendo, você está desfragmentando, vai ter que ficar sentada aí até levar todo o resto embora. Vai existir onde? Onde é que você vai existir? Hã? Um receio de revelar sua fragmentação. Eu queria que você pensasse no que você não é boa. Aí está a sua fragmentação. Toda essa necessidade extrema de ser amada, de ser apreciada, e não dedicar-se
aquilo que te fragmenta. O que te fragmenta? O que te deixa em pedaços? O que te quebranta? O que te deixa sem forma? Isso tem tudo a ver com você, não tem a ver com a vizinha do seu lado, não tem a ver com você, com a sua história, com a sua vida. Você usa as suas amizades, você usa os seus amores, você usa os seus filhos, seu casamento, seus amigos, para não prestar atenção na sua fragmentação. A vida está te levando embora, as situações estão te levando embora, você está perdendo a existência. E tudo que precisa para você, tudo que é importante para você é as pessoas te amarem. É as pessoas gostarem de você. Por quê? Por que é tão extremamente importante para você ser estimada e apreciada? Se isso não é uma carência dentro de você mal resolvida. Se isso não é uma carência dentro de você que não foi tratada. Por favor, olhe a cena. Fragmentação. Existe algo que te fragmenta na vida. Existe algo que te quebranta. Existe algo que te deixa em frangalhos. Existe algo que te deixa em pedaços. Você não pode ignorar isso. Você não é 100% heroína. Todas nós temos a área da nossa fragmentação. Isso não é pecado, não é erro. Se você ler Ezequiel 47, o Senhor diz assim, que as águas entrariam e sarariam o mar morto, mas ficariam o lodo à parte, para sal, para meios de cura, meios de recursos. Aquilo Deus não fala de pecado. Deus está falando da nossa parte frágil, da nossa parte humana. A parte humana não pode ser ignorada. Tem uma coisa que acontece com você, e se acontecer comigo, não dá nada. Mas tem coisa que acontece comigo, se acontecer com você, não dá nada, mas comigo faz muita bagunça. É essa coisa que precisa da minha dedicação. Agora você fica baseando a sua autoestima do lado de fora. Sua autoestima é baseado no seu cuidado. Cuida da sua fragmentação. Cuida de onde você não está inteira. Cuida de onde você está fragmentada. Cuida de onde existem pedaços aí que não foram construídos. Essa área precisa de você. Agora você fica, meu grupo me ama, meu marido, meus filhos, minha igreja, minha sociedade. Mas escuta. Tudo isso para não revelar a sua fragmentação. Você se blinda de amores, de amantes, de situações amorosas. Mas e a sua fragmentação? Será que você não pode dar um pouquinho de atenção àquele seu calcanhar de Aquiles? Aquele seu ponto frágil? Será que você não pode olhar para você mesmo e dizer, não, peraí. Eu não posso substituir uma coisa, outra coisa, outra coisa. As pessoas gostam de mim, mas nem por isso eu tenho me amado. As pessoas me apreciam, mas nem por isso eu tenho cuidado de mim. Não confunda. As pessoas podem gostar de você. Elas podem olhar para você e ver que você é uma pessoa importante. Mas você pode estar dando pouca importância para a verdadeira área importante da sua vida, que é a área da sua fragmentação. É onde Satanás faz assim, ó, e você se desmancha. Ele deu um sopro, você se desmanchou. E sabe o que acontece? Se você não cuidar dessa área, Deus vai permitir situações fazerem isso com você para que você acorde. Você vai perceber que você tinha um ponto fraco, um ponto frágil, uma pessoa, uma situação, uma questão. E aí você vai acordar e vai dizer, Deus, o que eu estava fazendo da minha vida? O que eu estava fazendo? Eu não cuidei de mim. Eu não cuidei das minhas áreas que mereciam atenção. Eu não cuidei das áreas da minha vida que precisavam. E eu fiquei do lado de fora fazendo amigos, sendo que nem eu mesma fui amiga de mim mesma. Você é sua amiga? Aí. Hoje você pode dizer assim, eu sou uma pessoa afortunada. Pessoas que têm muitos amigos são pessoas afortunadas. A verdadeira riqueza não é monetária, ela é amigos, pessoas. Esse é o maior valor que existe, são pessoas. Você pode dizer, eu sou uma pessoa afortunada, eu tenho muitos amigos. Mas a questão é, você é amiga de você mesmo?
Você é companheira de você mesma. Você é aquela que se exorta, aquela que disciplina, aquela que se educa, aquela que se impõe limites, aquela que se lança para uma situação nova, desejada. Então a questão é, por favor, cuide da sua fragmentação, esse é um assunto sério. Olha para sua irmã e diga, esse é um assunto sério. Nós já estamos terminando. Tem gente que diz, ai meu Deus, como é que eu queria isso? Explica essa figura e essa frase para a irmã que está ao seu lado. Uma forte busca pela aprovação alheia. A opinião alheia define sua estima. O outro se torna o seu centro gravitacional. Isso tem muito a ver com a figura anterior. Ela olha no espelho e ela se vê de uma forma totalmente diferente. E é isso que importa. É como os outros a vê e não como ela mesma. Diga para sua irmã do lado, você não é o que os outros veem. Nós desempenhamos alguns papéis, desempenhamos algumas funções. E nós somos pessoas educadas e somos pessoas sociáveis. Nós somos aquilo que Deus vê que somos. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu não sei quantas pessoas você já conheceu nessa sua vida. Mas de todas as pessoas que você conheceu, uma porcentagem muito pequena realmente viu você como você é. Não é interessante para as pessoas olhar e ver você como você é. É interessante para as pessoas olhar para você e usufruir daquilo que você oferece. Não é interessante para as pessoas. E aí, a atitude dessas pessoas começam a ser tão pertinente que te fazem uma discípula deles. Vou explicar. As pessoas começam a olhar para você e começam a ver você como uma fonte de recursos. E isso começa a se tornar tão comum na sua vida, tão comum, que daqui a pouco você acredita que realmente você é só uma fonte de recursos. E você começa a se esquecer de você mesmo. E você começa a se esquecer das suas necessidades. E você começa a se esquecer. Diz para sua irmã uma prioridade sua que você respeita. Desafio você, uma prioridade sua que você respeita que não tem nada a ver com ninguém. Uma prioridade sua. Sua, só sua. Nada tem a ver com pôr panela no fogão. Prioridade sua, uma prioridade minha. Diz para ela que você respeita e aplica na sua vida. Uma prioridade sua que não é interrompida pelo choro de uma criança, nem pela intervenção do marido que quer mostrar alguma coisa no celular. Diz para mim uma prioridade sua. Que você faz sem estar com a cabeça em 2, 3, 4, 10 coisas. Vê se isso não é uma imagem que você idealiza para formar para outras pessoas. Você tem que ter prioridades que são apenas suas e que ninguém pode interpelar. Ninguém pode intervir. Prioridades que são suas. Só sua, é minha prioridade agora. Isso aqui eu vou fazer para mim, sou eu. Ah, mas só eu vou ser beneficiada? Só eu vou ser beneficiada? Que nível está a sua doença? Aí, eu vou te falar das bondosas, caridosas e totalmente tidas por si mesmo como companheiras. Ai, elas estão tomando um sorvete ou comendo alguma coisa que alguém em casa gosta e elas dizem, ai meu Deus, fulano ama isso. Fulano, prepara um para eu levar. E elas são tidas, elas dizem, meu Deus, como eu sou uma pessoa comunitária, companheira, boníssima. Aquilo satisfaz o seu ego de tal maneira. Mal sabe ela que ela está sentindo culpa por estar desfrutando de uma prioridade, tá? Uma coisa que é só ela.
E essa culpa por achar lá no começo que não tem direitos, faz com que ela se lembre, e para ela não sentir culpa integral, então ela leva para livrar da culpa. Ei, meu irmão, o rio é mais profundo do que você pensa. Agora a questão é o seguinte, essa forte busca por aprovação alheia vai definir a sua estima. Vai definir a sua estima. Agora, o que define sua estima, a minha estima por mim mesma, não é o que você pensa de mim. E não é como você me trata. É como eu penso e como eu me trato e como Deus tem falado e como eu convivo comigo. Aí define a minha estima. Mulheres que têm dificuldade de cuidar-se. Eu não falo de cuidar, não. Eu falo de cuidados, eu não falo de vaidade. Tem mulher que acha que vaidade é cuidados. Tá, vaidade. Vamos falar de vaidade. Vaidade é fazer ginástica, ficar com o corpo lindinho para mostrar para os outros. Cuidado. Fazer ginástica e ficar com o corpo saudável. Tem diferença ou não tem diferença? Tem diferença. Você faz academia, faz ginástica, emagrece, cuida da alimentação para mostrar para os outros. Calça agarrada, blusa agarrada. Você já viu essas irmãs crentes que tiram foto no WhatsApp assim, ó, quer ver? Quem já viu? Ou então assim. Irmã crente. Ou então assim. Espera aí, né, irmãs? O que Paulo diz das irmãs? Que sejam castas, graves, pesadas. Mal ela sabe que quem tem um pouquinho de entendimento está vendo que são mulheres mal amadas por seus maridos. Mulheres que têm necessidade de se apresentar linda e se expor são mulheres que têm falta de sexo. Ou então, que não são mulheres bem amadas, não são mulheres valorizadas no lar. Então ela quer expor a beleza para quê? Porque está com falta de carinho, de atenção, é lógico. Eu não preciso ser psicóloga para saber disso, nem você. Aí o quê? Aprovação alheia. As pessoas têm que olhar e ver que eu estou linda, maravilhosa. Por quê? Porque o marido não fala, o marido não liga. E ela pode pôr a roupa mais nova, mais cara e passar na frente dele. Então ela vai nos WhatsApp, Facebook da vida e vai expor toda a beleza dela, toda, entendeu? Para os outros poder ver. Busca pela aprovação alheia. Opinião alheia define sua estima? O que os outros pensam e dizem sobre você define a sua estima? Como seu marido te trata define sua estima, seu valor? O outro se torna o seu centro gravitacional? Ele vai definir se você está com a cabeça nas nuvens ou se está racionalmente no dia de hoje? Espera aí. Quantos anos de casamento você tem? Se você tiver até 5 anos, é normal de relacionamento que o seu cônjuge seja o seu centro gravitacional, vez ou outra. Mas se passou de 5 anos e ainda a opinião do seu marido define a sua autoestima, está na hora de amadurecer e de crescer. Seu cônjuge não define a sua autoestima. Você tem autoestima quando? Quando você se cuida. Eu dei um exemplo. O que é vaidade e cuidado? Vaidade. Emagrecer para ficar com o corpo bonito para mostrar para os outros. Cuidados. Emagrecer para ter saúde. Poder aguentar os baques da vida. Diferente. Então tem diferente de vaidade e cuidados. O que é autoestima? Autoestima não é vaidade. Eu tenho uma autoestima, pastor. Cada dia estou com um batom, cada dia com um brinco, cada dia com um corte de cabelo, cada dia com uma roupa. Não, nada a ver com autoestima. Isso tem a ver com carência, isso tem a ver até com demência. Tá? Agora, autoestima o que é? Autoestima é o zelo e o cuidado que se tem dentro do coração, dentro da alma. Cuidado, apelos, dedicação, funcionamento adequado, análise, sabe? Estudar. Quando é que você fez uma análise de você mesma? Quando que você se estudou? Quando que você viu por que você faz isso e qual é a causa do que você faz? Não estuda, as mulheres não se estudam. Não, você precisa se estudar. A Bíblia, Jesus ensina fazermos estudos sobre nós mesmas. Jesus estudou o jovem rico, Jesus estudou Zaqueu, Jesus estudou a samaritana, que é em João 4, o maior estudo de uma mulher, a mulher samaritana. Jesus estava fazendo uma análise íntima dela. Estude,
Busque informações sobre você, pontos fracos, pontos frágeis, debilidades. Hoje nós demos aqui várias explanações. Deixa eu ver, deixa eu anotar, deixa eu ir lá, tá, nesse tal de Facebook aí. Deixa eu buscar, deixa eu rever de novo, deixa eu analisar. Isso aqui tem tarefa para você fazer o ano inteiro. Tem 12, então quer dizer, uma por mês, até chegar o Ele por Elas o ano que vem. Se você fizer passo a passo, vai dar certinho. Mas não se cuida. Vamos lá. Está acabando, essa é a 10ª. Ela criou correntes próprias. Ela mesma é senhora de suas correntes. Auto-boicote. Você sabe o que é procrastinação? Quem sabe? Eu vou dar um exemplo ínfimo de procrastinação. Procrastinação é você deixar para frente e empurrando com a barriga. Sabe aquela velha expressão portuguesada? E vou empurrar com a barriga. Então você vai empurrando para frente, vai empurrando, vai empurrando. O que são auto-boicotes? Deixa eu contar para você uma história. Uma moça, rapidinho, uma parábola pequena. É o que inventei, vou inventar agora, tá? Presta atenção. Uma moça trabalha numa firma. E ela tem muitos anseios, tá? Toda mulher, né? De crescer. E surgiu uma vaga para ser secretária do secretário do chefe. Ela trabalhava ali empacotando e ela quer essa vaga. Quer essa vaga, eu quero essa vaga. E ela tinha, sim, grau de escolaridade que exigia. E ela tinha bem uma boa percepção. Tinha. Então ela pega e vai fazer a inscrição. E ela fica com aquela ansiedade, Aí no outro dia ia ser a provinha. Provinha básica de empresa, firma tirava de letra. E tal, ela vai lá na provinha. Ai, meu Deus, abençoa. Aí, um dia anterior à prova, ela começa a ter dor de barriga, dor de cabeça, dor de barriga, dor no estômago. No outro dia ela levanta com uma enxaqueca e não vai fazer a prova. O que aconteceu com ela? Ela queria muita vaga. Só que a baixa autoestima dela não se permitia ter direitos àquela vaga. Então, a própria alma, eu precisava dar um seminário integral, enclausurado de 1 mês, para você entender o que é auto-boicote. Não dá para eu explicar numa... A alma dela, não tendo autoestima, boicota o próprio corpo para que ela não vá fazer a prova. E ela continue como secretária. Aí, quando ela levanta mal, ela fica, de um lado, triste por não poder ir, mas um alívio. Ai, não era para mim mesmo. Não era para mim. Aí vem aquele consolo molesto. Quem sabe na próxima vez? Auto-boicote. Isso se faz na vida, no espiritual, no emocional. Pessoas que sempre estão à margem daquilo que Deus tem para elas. Por quê? Por causa do auto-boicotes. Os auto-boicotes são procrastinação, deixar tudo para diante. Por quê? Por que algumas pessoas deixam tudo para a última hora? Quem é que sabe? Você já viu aquela irmã? Meu Deus, eu tenho que lavar a louça, fazer o almoço, e eu tenho que ir lá no mercado, e eu tenho. E ela teve 3 horas lá no sofá. Ficou 3 horas lá no sofá, leu revista, e aí olhou no relógio, levantou e meia hora quer fazer tudo. Você sabe por quê? Complexo de inferioridade. Ela precisa se achar útil em uma atividade extrema e exigindo dela o máximo para que ela se sinta útil. Baixo autoestima. O rio é mais profundo do que a gente vê, né? Não dá para falar tudo, você sabe, né? Não dá. E às vezes até se eu falar alguma coisa isolada, vocês podem não entender e aí complica tudo. Então por isso que eu tenho que ter muita cautela naquilo que eu digo também sobre. Tá? Então, preste atenção. Auto-boicotes tem a ver com conflitos mal resolvidos que vão suspender-se em momentos cruciais que você iria precisar de bons sentimentos e vão aplacar seus planos, seus sonhos, sua capacidade, seus projetos. E aí você vai ficar sempre Mas se fosse de Deus, teria dado certo. Mas vai ter outra oportunidade. Sempre serão os mas, porém... Inércia ou hiperatividade, é aquilo que eu estava falando. Então, os boicotes também.
Ou você fica parada olhando para a vida, ou você fica hiperativa. Existem mulheres que são hiperativas, e isso é um boicote. E existem mulheres que são inertes, e também é um boicote. Criações, agora essa é boa. Criações de situações para não assumir as debilidades. Quando uma mulher atribui ao homem o defeito dele de uma maneira maximizada, justificando o seu comportamento, ela está fazendo isso. Explica para sua irmã. Ou ao homem, ou ao filho, ou qualquer situação. Ela cria uma situação, ela sabe que a responsabilidade é dela, que ela deveria fazer. Mas ela faz sobressair o defeito do homem, da criança, do problema, para desculpar-se, tá? E dizer assim, mas também como é que eu podia? Olha lá, eu não poderia. Mas também, olha lá, não dá ânimo, não dá força, como é? Entendeu? Então ela cria situações para não assumir as debilidades. Você faz isso? Maximizar aflições com uma tendência masoquista. Quem já foi masoquista aqui? Levanta a mão ou está sendo liberta em nome de Jesus? Quem já foi masoquista? Eu também já fui muito masoquista. Acontece um fato, aí você lembra lá da infância. Daquela decepção. Mas, gente, parece aqueles filmes, sabe aqueles filmes antigos assim? A cena é incrível, parece que você está vivendo hoje, não é verdade? Aí, por exemplo, sofreu uma rejeição aqui, aí já lembra quando foi rejeitado, aí já vai para a cama, já deita, já começa a chorar, já começa a lembrar daquilo que fez, daquilo. Aí, coitado do marido, né? Que aí vai lembrar tudo que o marido fez também. Não é? Aí vai lá na sala, assim, com aquela cara, o que você tem bem? Você lembra quando você fez aquilo? Só falta vomitar, né? Você lembra quando você fez aquilo comigo? Então, aí ele fala, vixe, meu Deus, o que é isso? De onde veio isso? O que é o masoquismo? Não ligue só o masoquista como pessoas que têm a área sexual pervertida. Não. A área sexual pervertida, não dá para eu entrar nisso aqui agora. Toda pessoa que tem uma área sexual pervertida, que gosta de prazer e dor junto, são pessoas, porque a infância, a área da infância do sexo é a área do prazer. A criança, liberdade, brincar, genialidade. Toda criança que foi tolhida nessa área de opressão, ela une, não estou dizendo todas as vezes, mas ela une prazer com dor. Então, o maso vem disso, tá? Mas esquece essa parte. Eu só quero que você desvincule masoquista de sexo com dor. Nada a ver aqui. Aqui nós estamos falando, maximiza as aflições com uma tendência masoquista. O problema fica gigantesco, fica grande. Por quê? Porque precisa daquilo para sofrer. Precisa daquilo. Você já viu que tem gente que sempre tem que ter ou um problema, ou um problema, ou um problema. Você já percebeu? Sempre tem que estar dentro disso. Você está agora com problema. E agora com problema. E agora problema. Sempre tem que estar com problema. É ou não é? Sempre. Por quê? Porque a necessidade de sempre estar sofrendo com alguma coisa. Então, ela une sofrimento e satisfação. Sofrimento e satisfação. Sofrimento. Pastor é doente. Acontece, ué. Os traumas interiores, situações não resolvidas, criam isso em nós. E não abrange só essa área. Abrange a área de despotencialização. Pessoas assim despotencializam. Elas nunca chegarão ao seu potencial absoluto. Por quê? Porque nunca acharão que são capazes disso. Nunca. Nunca acreditarão no projeto de Deus, no propósito de Deus. Explique isso aqui para sua irmã. Aumenta a situação com a tendência de sofrer. Une sofrimento e satisfação. Sofrimento e satisfação. Tem isso na Bíblia? Tem, está cheio. Lia era uma delas. Lia era uma delas. Ela sabia que nunca ia ser amada como Raquel. Mas ela tinha essa situação masoquista, essa questão, ela tinha esperança que nunca ia ser alcançada. Para quê? Para que ela frustrasse e sofresse um pouco mais, porque o sofrimento dela era grande, então ela precisava criar situações de sofrimento. Olhe para sua irmã e diga, não crie situações de sofrimento. Agora, olhe para essa figura, que é a penúltima.
Olha, é uma sombra de uma mulher, no fundo do coração dela tem uma árvore que está vazada, né? E até a sombra dela está se desfazendo. Você olha aí uma sombra de uma pessoa, né? Não tem uma pessoa, uma sombra, e essa sombra está se desfazendo. Direcionada pelas necessidades emocionais. Deficiente em assumir uma atitude definida. Eu e você jamais podemos ser movidas por necessidades emocionais. Necessidades emocionais existem, elas vão continuar existindo. A partir do momento que foi cortado o cordão umbilical, isso vai existir. Você não pode ser movida por elas. Eu quero dizer para você agora uma necessidade emocional que você está passando. Todas nós temos, 2, 3, 4, mas uma só, uma necessidade emocional que você está vivendo nesse momento. Não diga que você não tem nenhuma, que senão você vai dizer que você é uma anja em nosso meio. Uma anja de uma asa só. Asa quebrada. Uma necessidade emocional que você está vivendo agora. Carinho, atenção, segurança, amizade, diálogo, necessidades emocionais, diga, uma só. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado? Uma necessidade emocional. Então, você não pode ser dirigida por elas. Você não pode tentar satisfazê-la. Diga assim para sua irmã, não tente satisfazer sua necessidade emocional. Faz de conta que você está 1 ano sem falar com seu filho. 1 ano. E você tem uma necessidade de conversar com ele. Uma necessidade de ouvir a voz dele. Uma necessidade que ele te vê, ele te encontre. A sua necessidade emocional é de falar com o seu filho, ou a sua necessidade emocional tem a ver com a sua carência de tutoria e de mãe? Você precisa definir entre alvos projetados e necessidades emocionais concretas. Você tem necessidade do carinho de um cônjuge. Tá? E você não tem. E você quer buscar, e você quer fazer de tudo para ter. Realmente a sua necessidade é do carinho de um cônjuge, ou a sua necessidade tem a ver com a sua baixa autoestima? Não sacie suas necessidades emocionais. Quando você saciar suas necessidades emocionais, você vai saciar de forma errada. Quem deve saciar as suas necessidades emocionais é o Espírito Santo de Deus. Você precisa entender isso, que por mais que você seja cercada de mimo e de todos os recursos que as suas necessidades precisam, você nunca será inteira, sempre estará faltando alguma coisa. Então entenda que as suas necessidades emocionais é de caráter espiritual. Você se torna, quando você cede às necessidades emocionais, você se torna deficiente em assumir uma atitude definida na sua vida. Você se torna deficiente em assumir um problema real existente. Você fica criando neuroses e situações paranoicas. Diga, eu entendi. Bom, vamos terminar. Já terminamos aqui, né? Tá. Pode voltar para o começo, fazendo um favor. Nós vamos orar agora. Eu queria perguntar uma coisa para você. Eu sei que você viu muitas figuras e ouviu muitas coisas. Olha aqui para mim o que eu vou te dizer. Tudo que eu disse para você faz parte de comportamento e não de identidade. Conflitos mal resolvidos na sua vida nada tem a ver com hoje. O hoje só está acentuando. O que você não tem hoje só está acentuando o que você não teve lá atrás. As feridas, elas existem e não foram feitas agora. Não foram feitas agora. Agora é só inflamação. Pessoas vêm e inflamam, situações vêm e inflamam, coisas vêm e acontecem. O que você precisa entender é que as suas feridas precisam ser curadas e elas precisam vir lá de trás. Eu sei que você se encaixou em umas, em outras não, porque varia muito isso. O conflito mal resolvido varia muito sobre o ambiente que a pessoa foi formada, sobre as informações que ela teve, toda a estrutura social que ela teve de desenvolvimento. Agora, o que você precisa entender é que você leu em Ezequiel que as águas saíam de debaixo da porta fechada
E elas saíam do lado direito, do lado do sul, do lado do altar do sacrifício. E você leu em 2 Pedro que, em 1 Pedro capítulo 2, você leu que nós, como pedras vivas, somos casa espiritual, para oferecermos sacrifícios que agradam a Deus. E você leu no versículo de número 11 de Pedro que as concupiscências carnais que combatem contra a alma. Vós, como forasteiras e peregrinas, precisam analisar os conflitos não resolvidos, as situações, as feridas não curadas da sua alma, para que você não possa ser impedida de alcançar a profundeza que Deus quer para você. Entende? Eu queria te dizer, quem pode fazer isso por você? Só você mesma. Só você mesma. Qual é a porcentagem de mulheres que estão interessadas em si mesma? Sua opinião. De mulheres que realmente têm um interesse na sua edificação. Você sabia que Satanás trabalha de noite para que você não se perceba? Para que você não se ame? Para que você não se ajude? Para que você não se cuide? Para que você não se importe com você? Para que você não se valorize? Ele trabalha dia e noite para isso. Para que você se abandone. Por quê? Porque a única forma dele conseguir arrastar a sua vida longe do rio do Espírito é fazer com que você se abandone. Eu gostaria que você encontrasse uma posição para orar neste momento. De joelhos, sentada lá atrás sozinha, o jeito que você quiser, desde que haja de verdade uma abertura, um derramar, desde que haja uma entrega autêntica e verdadeira. É você e Deus. Você e Ele. Só você e Ele. Ele marcou um encontro com você hoje. Ele marcou um encontro, sabe? E nada vale a pena. Nada é mais importante do que estarmos interessados naquilo que Deus está interessado. E neste momento, Deus está interessado em você. Ele está interessado em você. E você precisa conversar com Ele muitas coisas. Você precisa falar com Ele sobre você. Você precisa chorar, você precisa falar, você precisa se derramar, você precisa desabafar. Você precisa falar que você precisa começar o rio do Espírito para alcançar uma identidade. Que você se viu em muitas maneiras e formas daquilo que foi dito. Mas que você não sabe por onde começar. Deus, eu não tenho o fio da meada. Eu não tenho o fio da meada. Mas eu sei também que o Senhor não precisa do fio da meada. Eu sei que o Senhor só precisa que eu aceite o convite que o Senhor está fazendo para mim no dia de hoje. E o convite é que eu entre neste rio. Eu preciso aceitar este rio. Eu preciso seguir este rio. O Espírito Santo de Deus está chamando você. O Espírito Santo de Deus está atraindo você. Dizendo, vem, filha minha. Vem para a cura. Porque ao redor deste rio, a cura, as árvores que nascem ao redor deste rio, é cura para a sua alma. É cura para o seu coração. Existem palavras nesta manhã que só você pode falar para Ele. Existem palavras nesta manhã que só eu posso falar para Ele. Onde estão as suas palavras?